Olá, olá a todos, como vocês estão? Espero que muito bem. Nós vamos direto ao assunto, como sempre, né? Esse vídeo de hoje ele fala da China, fala da Rússia, mas ele fala muito mais do Ocidente e da sua divisão interna do que dos dois primeiros citados. Por que isso? Veja só, a chamada da matéria diz o seguinte: por que a China não está recuando do alinhamento com a Rússia? Está muito correta, ela não está recuando do alinhamento com a Rússia. E eles dizem, a questão não é se a China continuará mantendo sua parceria estratégica com a Rússia, mas como irá gerenciá-la. Ou seja, a China continua parceira da Rússia, como eu disse que continuaria, e ela só vai gerenciar a situação porque, de momento, não é interessante ela declarar abertamente o apoio à Rússia. Mas todo mundo que tem um mínimo de compreensão do que está acontecendo sabe que China e Rússia estão com parcerias firmadas e que essas parcerias visam, por um lado e por outro, tomar esse espaço que hoje é mantido aí como hegemônico pelos Estados Unidos. E a grande pergunta, nós já vamos analisar o artigo, mas a grande pergunta é: por que a situação chegou onde chegou? Por que o Ocidente, entre aspas, não está conseguindo reagir ao que está acontecendo? Primeiramente, vamos novamente redefinir o que eles consideram como Ocidente. Esses que estão aí com o poder hegemônico, eles não consideram o Brasil, a América Latina, como parte do Ocidente. Para esse poder ora instituído, o Ocidente é apenas então somente a União Europeia e os Estados Unidos, mais Canadá, Groenlândia e mais alguns países aí que nem no Ocidente geográfico estão, mas que são considerados uma espécie de Ocidente cultural, como a Austrália, mas aí já numa segunda divisão, né? Japão e outros países. Mas por que é que o Ocidente parece, esse Ocidente ora conceituado, parece estar perdendo espaço? Vocês lembram, aqueles que me acompanham desde o outro canal, nós tínhamos aí indo de vento em popa, até que eu acabei falando coisas que não são permitidas, porque não há liberdade de expressão no Brasil. Mas aqueles que me acompanham desde lá lembram que eu dizia que o Ocidente é casa dividida. E o que é uma casa dividida? É uma casa em que um está disputando contra o outro, um está brigando com o outro. Você imagina uma casa mesmo, comum, de uma família, onde o pai puxa para um lado, a mãe puxa para o outro, e os filhos não sabem para que lado correr. Assim está sendo o Ocidente. Há dois grupos que estão não só brigando, disputando ideias ideológicas para a construção de algo melhor. Não. Um quer destruir o outro. E especialmente um lado é tão pouco democrático que não aceita que o outro lado tome poder, mesmo democraticamente. Então nós víamos isso nos Estados Unidos, por exemplo. E aí o que acontece? Quando você tem um poder hegemônico, por mais forte que ele seja, por mais finanças que possua, por mais economias que detenha, por mais prestígio que tenha angariado, se você imagine uma casa, coloque em proporções menores, você está numa vizinhança onde na sua rua há uma casa de alguém muito prestigiado, que tem muitos recursos, muito poderoso, mas aí toda noite, quando as luzes se apagam, o silêncio impera na rua, você escuta gritos vindo daquela casa, marido e mulher brigando, é a mesma coisa. Você sabe que se aquilo continuar, mais cedo ou mais tarde haverá um divórcio e aquela casa vai ruir. O poder, o dinheiro, o prestígio que eles tinham irá se esfacelar. E assim está sendo com o Ocidente. Então, aí obviamente que aqueles que sempre duelaram contra o Ocidente vão aproveitar desse momento. E aí a pergunta que fica é: quem é que de fato está lutando contra esse poder emergente que está vindo aí? Será que há uma oposição contra isso hoje no poder hegemônico, ou será que justamente aqueles que estão no poder é que estão abrindo o caminho propositalmente para esses emergentes, que foram lá colocados justamente para isso?
uma longa introdução, mas é uma reflexão que tem de ser feita. Agora vamos à notícia, vamos aqui a essa questão que está sendo posta para nós. Então a China afirma ser neutra na AG da Rússia na Ucrânia. Claro que não é, né? A neutralidade hoje da maioria dos países é justamente para esperar essa casa dividida cair. Quando ela cair, a neutralidade, a máscara de neutralidade será retirada. Muitos países talvez até sejam realmente neutros, não querem se envolver com problemas, mas a maioria dos países que está se dizendo neutra hoje está usando essa máscara de neutralidade apenas e tão somente porque teme que aquela briga interna naquela casa dividida deixe de existir, ou porque o povo perceba que é uma briga fake, né? Então são duas hipóteses. Então a China afirma ser neutra na G da Rússia na Ucrânia, mas essa neutralidade é fácil de perceber. Pequim se recusa a criticar a violação da Rússia da soberania e da integridade territorial da Ucrânia e culpa os Estados Unidos e a OTAN por iniciar ou incitar a G. Então não é bem neutro, né? Evidente que não. Então até agora a parceria estratégica abrangente de coordenação para uma nova era, assim denominada, né, entre a Rússia e a China, concluída em 2019 e reafirmada durante a recente cúpula bilateral em 4 de fevereiro, manteve-se firme durante a G. Não só nessa última cúpula, como também foi explicitada durante as Olimpíadas na China, né? Com a reunião dos dois líderes que declararam expressamente que estavam unidos, né? E essa parceria vai continuar, como eles dizem aqui, essa parceria não tem limites, como os presidentes Xi e Putin afirmaram em sua declaração conjunta. O embaixador da China em Washington, Qin Gang, explicou de maneira prestativa que a parceria, embora não tenha limites, foi delimitada pela Carta das Nações Unidas. No entanto, a Carta proíbe claramente o uso da força, exceto para fins de autodefesa, e a Rússia está conduzindo sua G exclusivamente em território ucraniano, blá 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 blá, enquanto que a China, né, continua não se opondo a isso expressamente. Por quê? Nós já falamos 1000 vezes, aqui vamos falar 1001 vezes. A China tem esse interesse em tomar o território de Taiwan, porque ela diz que já é um território seu, e quando ela fizer, evidentemente, que ela também precisará do apoio da Rússia e não poderá ter um discurso dúbio, né, porque isso escancarará diante do mundo uma certa hipocrisia. Então, como a China não quer ser hipócrita, ela não vai condenar a Rússia, claro que não. E eu não estou aqui, eu vou deixar bem claro, não estou aqui criticando nem China nem Rússia, né, porque ao final das contas, eles estão fazendo o que eles acham interessante para alcançar aquilo que eles sempre quiseram, né? Mas a minha crítica, não é nem crítica, é uma observação até meio que indignada e uma certa surpresa de como o Ocidente ainda se mantém nessa briga interna. Como é que eles podem censurar os próprios cidadãos deles, perseguir os próprios cidadãos politicamente, obstacularizar com que a democracia se proceda de uma maneira natural, quando eles tentam obstacularizar a chegada de determinadas pessoas ao poder, simplesmente impedindo que a voz delas chegue, por exemplo, através de mídias sociais. Enfim, parece assim que é indignante porque você, por um lado, percebe que é uma maneira de manter essa casa dividida e, por outro lado, parece que falta inteligência. Falta inteligência? Será que não percebe que está acontecendo isso? Que está havendo uma divisão dessa casa? E ainda, por outro lado, dá até a impressão de que isso é proposital, porque não pode ser tanta ignorância. Enfim. Então, o que faria a China pensar 2 vezes sobre a sua parceria com a Rússia? Eles ainda ficam conjecturando se há uma maneira de colocar a China contra a Rússia, os analistas, né? Como por exemplo nesse artigo. A resposta fria é: o interesse próprio da China, conforme percebido pela liderança do Partido Comunista Chinês. Então, só se o próprio interesse da China fosse atingido é que ela iria contra a Rússia. Isso é meio que óbvio, mas não será uma sanção norte-americana que, por exemplo, talvez alguém possa sugerir que fará isso porque a China já compreende que, uma vez que a Rússia seja eventualmente, né, obliterada, que eu não acredito que será,
Mas se isso acontecesse, a China, na minha opinião, compreende que ela seria o próximo alvo da lista. Até porque isso foi expressamente declarado por mandatários norte-americanos, de uma maneira a colocar como os dois principais adversários norte-americanos, China e Rússia. Então, ao navegar em seu relacionamento com a Rússia, Pequim perseguirá seus interesses por meio do que pode ser chamado de estratégia máxima. Tentará maximizar os benefícios que pode colher da Rússia, sua guerra na Ucrânia e seu confronto com o Ocidente, mas minimizar as consequências negativas desse confronto para a China. Isso é óbvio, né? Então, por exemplo, ele se mantém ao lado da Rússia, maximizando ganhos, como, por exemplo, dando uma respirada, porque havia uma pressão grande em cima da China, então agora ela pode respirar, porque a pressão acaba se dirigindo para a Rússia. Só que, por outro lado, ela tenta minimizar isso, ela quer continuar negociando com o Ocidente, vendendo coisas para a Europa, para os Estados Unidos, e coisa que, por exemplo, a Rússia já não está podendo fazer de forma plena. Até mesmo o petróleo e o gás, que a Rússia vende porque a Europa precisa, já estão procurando alternativas. A Alemanha, por exemplo, já fala em perfurar poços de petróleo no mar para suprir essa necessidade, que alguns dizem que será que o petróleo fornecido pela Rússia será interrompido no final desse ano, e o gás. Então é meio que óbvio o que ele está falando aqui. Agora, o que não é tão óbvio, parece, pelo menos para eles aqui, é que a China não vai recuar disso aí. Porque se vocês pararem para analisar, qual é o grande prejuízo que a Rússia está sofrendo? Uma vez que aquilo que ela vendia para a Europa, agora ela passa a vender para a China. Uma vez que o fluxo de recursos, de dólares, ou enfim, de bens, continua fluindo do Ocidente para a China, e da China para o Ocidente, basta a Rússia triangular isso com a China. Obviamente que isso foi combinado, na minha opinião, evidentemente. Então é combinado o seguinte: olha, a pressão está grande contra a China, então você, Putin, vai lá, faz o que tem de fazer, e aí nós aqui continuamos negociando, e aí você vai e negocia conosco, e ao final das contas dá elas por elas, como se diz no interior, Então é assim que eu estou vendo, não tem segredo o que está acontecendo. A grande questão é por que é que o Brasil continua, aliás, desculpe, o Brasil não, porque o Brasil está fora disso aí, O Brasil está como um mero observador e mais um desses países neutros, Mas a pergunta é, por que é que o Ocidente continua essa briga interna? Por que é que eles não se acertam entre si lá dentro? Essa é a grande questão. É tudo proposital, justamente para abrir caminho para esse poder emergente, ou de fato eles estão disputando entre si, um desconfiado com o outro, um acusando o outro, e um com medo de perder o poder para o outro? Se continuarem assim, serão como aquele casal, que briga até que se divorcia, e quem perde são ambos. Pessoal, vamos continuar acompanhando. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.